aqui, nessa comunicação, né, que representa questões ligadas ao acampamento Tecorral. Estamos aqui com o Ludwig, que vai apresentar aqui a questão, né, uma comunicação que demanda questões extremamente importantes, né, das pautas indígenas levantadas aqui pelo canal Abiaiala, e vamos divulgar isso aqui nos canais, no canal Gap Filosófico, no canal Abiaiala, para que a gente possa visibilizar esse caso. Então, saudações, Ludwig, fica à vontade para apresentar o caso aí da aldeia Tecorral, né, e do nosso colega que está aqui presente para, digamos assim, demonstrar toda essa batalha, essa história de luta aqui. Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite para os inscritos e inscritas do canal Gap Filosófico, canal na qual nós estamos linkados junto com o companheiro Alberto já faz uns anos, fazendo justamente esse trabalho de visibilizar os dilemas e impasses que vivem os povos indígenas ainda no contexto político atual, né? Nós nos encontramos aqui na região, no setor noroeste de Brasília, aqui no Distrito Federal. Estamos aqui na MW9, ainda se dá para ouvir umas máquinas que estão aqui no fundo, são as máquinas das construtoras, das empreiteiras que estão a fim de abocanhar o território indígena, a TI Bananal, né, que já é um território indígena que já, em tese, já é reconhecido por entidades como a FUNAI, né, o Ministério dos Povos Indígenas, né, e que é um território que já historicamente já era ocupado por povos originários, inclusive antes da construção da cidade de Brasília, né. E os diferentes povos que estão aqui nessa região, que inclusive inclui o Santuário dos Pajés, né, aqui uma área de amortecimento, onde tem grande parte do cerrado preservado, conservado, protegido, ainda com alguns mananciais, fontes de água mineral, inclusive, e outros recursos que a natureza doa de graça para nós seres vivos, humanos e não humanos. Hoje, toda essa região está envolvida num conflito criado por empreiteiras imobiliárias que estão diretamente ligados ao governo do Distrito Federal, o GDF, na sua simbologia no original. E aqui eu vou apresentar o parente que é uma das lideranças, como se costuma dizer, né, do povo Guajajara, que é um dos povos que está, inclusive, nessa retomada. Nós estamos aqui no acampamento, estamos aqui, inclusive, na casa de reza, que foi construída dentro do acampamento para dar uma proteção espiritual aos parentes que estão aqui no acampamento e aos apoiadores também que têm vindo aqui para apoiar a causa, pessoas daqui, inclusive de Brasília e de outros estados que têm vindo até aqui, né? Então eu vou deixar com ele para que ele conte, para que ele narre toda essa história que se está vivendo agora aqui, ao vivo, em campo, desde o setor noroeste do Distrito Federal. Tatuara, parente, à vontade. Tanequem, Herero, Arão, até. Arão, Azezareté. Herero, Arão, advogado, até. Para Corral, Herero, Herero, Providência, para Corral, o área, advogado. Bom dia, Alberto. Bom dia, Lud. Ali, Ludwig, por vocês dar essa oportunidade aqui para dar visibilidade, principalmente a questão jurídica. Como advogado, eu prefiro falar mais da questão jurídica, da questão técnica, do que a questão cultural, ambiental, que tem autoridade com mais capacidade para tratar do tema, que são os indígenas que trabalham aqui, que moram aqui, e que tem sua rocinha aqui, tem roça, tem produção agrícola, produção de artesanato, da língua, né? Os professores bilíngues aqui, os nossos professores. Mas daí eu quero falar do processo do jurídico, né? Da questão jurídica daqui.
primeiro lugar, lembrar que em 2006 já tinha havido um outro acordo, que essa causa, essa situação de conflito, essa causa de conflito que nós temos hoje, interno, vamos dizer assim, com as empreiteiras, é objeto já de uma questão jurídica antiga também, né? Não só da disputa territorial em loco, né, no local, como também da questão jurídica, processo na justiça, né? Em 2006, quando eu comecei a acompanhar as lideranças daqui da aldeia, em 2006, eu fui chamado exatamente para desfazer um termo de ajustamento de conduta, um acordo que foi feito entre uma família e as empreiteiras, né? E esse acordo a gente acabou revogando e tal. E depois o Ministério Público entrou com a ação civil pública. A ação civil pública em 2009. 2009 foi ajuizada a ação civil pública. Em 2013 saiu a sentença. E essa sentença condenou a ação do Ministério Público, foi contra a FUNAI, e a Terracap, que é a representante das empreiteiras no governo. Então, a sentença foi favorável, em 2013 saiu a sentença, e condenou a Terracap a derrubar 2 prédios, caçar o habite de 2 prédios que estavam dentro da área, deu 5 hectares de proteção da área. E a FUNAI a demarcar, e condenou a FUNAI a reconhecer os indígenas e fazer a demarcação. Em 2018 para 2019, como a sentença já tinha transitado em julgado, como a sentença já não havia mais recurso da FUNAI e do Ministério Público, da FUNAI e da Terracap, então esses 2 órgãos deveriam caçar o habite, derrubar os 2 prédios que estavam em cima do cemitério indígena, estavam em cima do Santuário dos Pajés, né? E a FUNAI a demarcar. Então, veio essa sentença, houve um recurso por conta da quantidade territorial que foi dada, mas foi o Ministério que fez o recurso para aumentar a área, e as empreiteiras pressionaram a esposa do finado, a ex-esposa do finado Santier, que era o mais antigo aqui lutador da defesa do território, né? Morreu em 2014. Então, em 2018, a esposa dele fez um acordo com as empreiteiras, e o Ministério Público envolvido também, né? As empreiteiras, para que liberasse a W9, essa avenida que está passando aqui, em cima do Santuário dos Pajés. Então ficou a divisão, uma parte da 308 em cima do Santuário, da 308, a quadra 308 do Noroeste, está em cima do Bananal, dividido pela W9, onde nós estamos, do lado esquerdo, né? Então esse acordo foi feito, e aí englobou a área da área de proteção ambiental, de relevante interesse ambiental, que é a área onde está o Tecorral hoje. O Tecorral existe para preservar a área, para manejar, fazer o manejo, como faz o manejo tradicional na área, e esse acordo acabou englobando o Tecorral, a área, para dividir para as 3 etnias, e não sequer incluiu as outras famílias que estavam residindo aqui desde sempre. Então, foi feito um acordo. Esse acordo foi assinado pela Márcia, pelo Peitiá, que é o filho dela, o mais velho, na época até menor, né? E esse acordo agora está sendo executado. Ou seja, fica a família da Márcia, né, que fez o acordo com as empreiteiras, e estão removendo o Cariri Chocó, que diz que aceitou o acordo, e o Tuxá. Essas 2 famílias já estão passando, já saíram de lá, já derrubaram as casas e derrubaram as árvores que estavam ali em volta desse cerrado, árvores centenárias, frutíferas e tal, e estão derrubando lá, ali na 308. Então, esse acordo é o que está trazendo o conflito. Eu entrei no processo agora como um embargo de terceiro, para que essas pessoas que não assinaram o acordo,
que não participaram do acordo e que sequer estavam na área do Santuário dos Pajés, daqueles 5 hectares, que não estava ali, que não seja prejudicado, sem o devido processo legal, porque nem sequer foi comunicado. O procurador, o Ministério Público, o doutor Felipe Flites, baixou uma recomendação às empreiteiras, que as empreiteiras podem tirar as pessoas daqui, fazer remoção, inclusive violar o cemitério indígena, inclusive violar todas as casas, sem sequer ser comunicado, sem um oficial de justiça, sem um processo, sem uma assistência, sem uma defesa. Ninguém está defendendo as 60 famílias, só quem está defendendo quem está defendendo uma família. Quem assinou o acordo só foram 2 pessoas. Não foi a associação, não foi o Ministério Público, não foi... Quem assinou? O Ministério Público assina pelas empreiteiras. O Ministério Público, aqui nesse processo, atua como advogado das empreiteiras. Porque as 67 famílias, só uma assinou, as outras 67 famílias estão sem assistência, sem advogado, sem defesa, nesse cumprimento de sentença, nessa ação atual, que é o cumprimento do acordo, não da sentença. A sentença não tratou do Tecorral, a sentença não tratou da área cruz, da área de relevante interesse ambiental de amortização do Rio Bananal, que é o principal rio do Paranoá. Então, não tratou disso. Então, não deveria esse acordo englobar essas famílias indígenas. Essas famílias foram trazidas do acordo só para levar taca e serem removidas sem direito a um devido processo legal, sem direito à ampla defesa, a um contraditório, acesso à justiça. O acordo impediu essas famílias de terem acesso à justiça. Eles estão impedidos de ter acesso à justiça porque o Ministério Público, em tese, representa contra as famílias indígenas. Então, a luta hoje é exatamente na questão do processo. Nós entramos eu como advogado entrei com embargo de terceiro, tomei cuidado para não representar, além daquele que me deu a procuração, que foi o cacique da Tecorral, o cacique Francisco, questionando para que o juiz impeça que quem não participou do acordo, quem não assinou quem não esteve como autor e nem réu na ação civil pública, na ACP manejada. Quem não foi parte naquela ACP não pode ser executado. Então, pedido é para que a Justiça reveja qualquer posição, seja do Ministério Público, seja das empreiteiras, seja da Terracap, seja da família que quer remover os demais indígenas, mártir, seja qualquer pessoa, que não haja remoção, que é uma palavra agressiva até, remoção sem o devido processo legal, sem um contraditório, sem ampla defesa, sem acesso à justiça, tudo isso. Então, isso é que está sendo violado. O que nós estamos vivendo é uma articulação, uma articulação coordenada, né, uma ação coordenada das empreiteiras, do Ministério Público, da FUNAI, da Terracap, dos governos contra os indígenas. É o que está acontecendo no processo. Ninguém levantou isso que nós estamos levantando. Seja a Defensoria Pública da União, seja a AGU, a Advocacia Geral da União, seja os juízes, seja os desembargadores, todos eles estão articulados de forma coordenada para atentarem de forma terrorista no processo, né, processualmente falando, são os terroristas processuais, porque estão atentando contra, sem falar na questão do direito indígena, que é um direito mais bem codificado do mundo, é o direito indígena brasileiro, no sentido do protecionismo, no sentido de que todos é um direito de ordem pública, todos têm a obrigação de defender. O servidor público tem o poder de defender, o poder dever. É um dever do servidor público, seja ele o mais humilde, no cargo mais humilde, mais simples, até o presidente da República. Então, todas essas pessoas que por onde estão tomando, todos esses servidores públicos que tomaram conhecimento, que atuam no processo, principalmente os que atuam no processo, são os prevaricadores, são abusadores da autoridade, do poder, da autoridade deles, porque eles deixaram chegar a uma situação dessa. Ou seja, remoção sem processo, sem devido processo legal, sem acesso à justiça, sem ampla defesa, sem contraditório,
os princípios básicos do cidadão estão sendo renegados aqui e de forma escancarada, de forma arreganhada, em plena capital do Brasil, em plena, no plano piloto, embaixo da saia, embaixo do nariz da ministra Sônia Boni, embaixo do nariz da presidenta da FUNAI, a Joênia Wapichana, doutora Joênia Wapichana, embaixo do presidente dos tribunais, do presidente da República. Ou seja, e é isso que acontece no Brasil. O Brasil todo está nessa situação. É essa a situação. É um direito melhor codificado do mundo, é o direito brasileiro, indígena, e, no entanto, o IDH é o pior do mundo, o IDH do povo indígena aqui no Brasil é o pior do mundo. Sequer esse ano letivo foi iniciado por os indígenas, na língua, como determina a Constituição, como determina a Resolução 69 da OIT, como determina o Estatuto Indígena, o Estatuto da Lei 6.001, de 73, e é uma legislação protecionista. 11.645. É 11.645 da cultura da escola cultural, que estabeleceu a escola cultural. E a Constituição de 88 é muito clara na questão da proteção da escola. A escola é crime não ter sido instalado, ter iniciado o ano letivo de 1ª a 4ª série indígena brasileiro. O IDH, esse primeiro ano desse governo aí, negócio da esquerda aí, é esse governo da esquerda, então faz porque o ataque ao direito indígena é independente de esquerda e de direita, é política de Estado contra o indígena, né? Então, nós já tivemos uma queda do IDH por conta da saúde e da educação, por conta da inexistência da saúde, acabaram com a saúde indígena e acabaram com a escola indígena nesse primeiro ano de governo. Ou seja, os indígenas não têm acesso à escola de 1ª a 4ª série na língua oficial, como determinam todas essas legislações. Além de Brasília, que é a capital do Mercosul, e ali... Bem lembrado, aqui uma das nossas lutas é para que tenha uma escola, uma sala de aula, porque mesmo que essa escola não exista ou não funciona adequadamente, não funciona, Brasília sequer reconheceu uma sala de aula, a instalação de uma sala de aula da língua indígena. Nós somos falantes do Tupi-Guarani, a língua oficial do Mercosul é o Tupi-Guarani, a capital do Mercosul é Brasília, o representante do Mercosul é o presidente Lula, e, no entanto, nós aqui não temos sequer sala de aula. É o único estado da Federação do Brasil que não reconheceu a sala de aula, a escola de 1ª a 4ª série na língua oficial, por indígena, tal como determinam essas legislações todas que eu falei. Então, o processo é isso, nós estamos vivendo tanto no processo, no judiciário, né, na justiça, essa situação de lástima, como no executivo, e quem sofre somos nós que estamos na base. Os assassinatos de indígenas esse ano já superou todas as estatísticas dos anos anteriores, então por aí se tira que tem uma ideia do como é que está a situação dos indígenas no Brasil atualmente. É isso aí, eu tenho que falar. Eu queria acrescentar, né, que pelos registros históricos que temos conseguido com outros companheiros, inclusive o canal GAP Filosófico aqui já acompanhou, nós temos registros históricos que desde 1957, poucos indígenas já estavam, muitos deles que vieram, principalmente desde as regiões do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, que vieram aqui para ajudar na construção da cidade de Brasília, todo o entorno do Distrito Federal, né? E que logo mais que acabou todo esse processo de construção da cidade, muitos deles foram largados, jogados ao leão, e aqui encontrando outros povos que já existiam muito antes também de 1957, caso dos povos Caiapó, né, que tiveram que ir para as regiões do Xingu, né, fugindo, inclusive, das investidas, das empreiteiras, das imobiliárias, do Estado. Então, já existem registros históricos de toda essa região onde a gente está aqui. No fundo tem o Lago Paranoá, tem o Cerrado aqui atrás, lindíssimo, maravilhoso, conservadíssimo ainda, preservado, né? Mas que hoje, nesse momento, está com o parente Arão, é justamente essa situação que volta uma vez mais à tona, né?
e que é uma continuidade daquele trabalho que foi efetuado desde a fundação de Brasília para cá, que é uma espécie de uma limpeza étnica. O que eles querem, né? Muitas das regiões aqui, inclusive, não sei se eu tenho vários vídeos que já tenho feito para trás, tem supermercado, aqui do lado tem uma igreja enorme, em cima, sobreposição em terra indígena. Tem supermercado em sobreposição indígena, tem quantos prédios aqui? O prédio que ele comentou que foi construído em cima de um cemitério indígena. Então, além do sentido fáctico daquilo que está sucedendo agora, já tem registros históricos de algo similar ou parecido, e que até o dia de hoje, décadas, entra o governo, sai o governo, e não resolve. Não resolve. E hoje nós estamos aqui justamente com os parentes que estão fazendo a resistência, já levam quanto? Um mês, 2 meses? Um mês, já. Um mês. Na resistência, se vê para dar uma caminhada com a câmera, dá para perceber como está o acampamento. Muitas barracas, né? Finais de semana vem muitos apoiadores aqui, chegam aqui para fazer atividades com as crianças, né? Trazem alimentos, água, suprimentos, medicamentos, tem pessoas idosas, tem parentes indígenas grávidas, né? Crianças pequenas, né? Então, tem muitas necessidades ainda a serem mitigadas, e que a menos de 15 quilômetros da Esplanada dos Ministérios esteja acontecendo tudo isso que já foi relatado, inclusive, pelo parente, que o canal Abiaiala é testemunha direto disso. Nada mais faz senão confirmar essa sucessiva de ataques contra os povos indígenas pelos mais diversos motivos, em função do lucro, em função dessa economia neoliberal da qual o governo atual também não abre mão, como nunca abriu mão também anteriormente. E seria praticamente isso. As considerações, pelo menos para as pessoas que vão assistir já esse vídeo, para pelo menos terem uma noção do que está acontecendo, e chamar também a uma reflexão pública e a uma intervenção. Eu queria fechar sobre, eu venho acompanhando já há bastante tempo essa questão do marco temporal, e ontem foi derrubado o veto que mais ou menos manteria a questão dos princípios, dos valores que a Constituição indígena, que a Constituição preservou, né? Então, até hoje, esse direito indígena bem legislado, bem codificado, que começa com a Constituição de 88, foi por terra. E até hoje se conseguiu manter o movimento indígena, conseguiu proteger, até ontem, vamos dizer assim, preservar os valores constitucionais, do direito indígena, que são os principais, né? A imprescritibilidade do direito. Porque toda a legislação, todos os valores, os princípios, não vinculam temporalidade com ancestralidade, com os costumes, os usos, costumes e as tradições. Então, usos, costumes e tradições não tem nada a ver com temporalidade, com o tempo, e sim com a prática. Então, nós estamos praticando os usos, os costumes e as tradições. Floresta em pé, cerrado em pé, o agroflorestal, a agricultura orgânica mantendo o cerrado, como o Ludwig já apresentou aí, vocês viram que a nossa roça, nós só plantamos o que comporta e o que o cerrado protege e progride, como os tubérculos, junto com a floresta do cerrado, com o cerrado, mantendo o cerrado em pé, fazendo o manejo agrícola, aproveitando, inclusive, a sombra do cerrado. Né? Os tubérculos têm bem aceitação. Então, aqui, organicamente e de forma manejada, manejo indígena, nós produzimos 15 tipos de feijões crioulo, né? Ou seja, feijão tradicional, a fava. Nós temos 15 tipos de favas aqui, especificamente do cerrado.
nós temos uma casa de farinha, ou seja, nacionalidade, independente de tempo, independente de imprescritibilidade, independente de prescritibilidade, independente do tempo, limitando a 88, como foi passado aí agora, né? A reivindicação passa nesse sentido, para limitar a 88. Quem tiver antes de 88, agora vai indenizar e vai. O processo ficou mais difícil ainda. Mas o que eu queria, mas o que eu quero, Alberto e Lude e aos telespectadores, né? Não sei nem se são telespectadores, mas os companheiros que estão dedicando tempo para nos ouvir, para nos ver, para nos assistir. Então, gente, é que a regularização fundiária, se essa galera aí da esquerda estivesse afim, independe de marco temporal, independe de processo demarcatório, poderia já ter sido demarcada, porque é o executivo que demarca. A ministra Sônia Boni, do Ministério dos Povos Indígenas, não demarcou nenhuma terra de Guajajara da família dela. Eu acompanho 2 processos que dependem só da homologação, só da assinatura da homologação, e não fez. Essa terra aqui onde nós estamos, se quiser regularizar, tendo em vista que o valor constitucional, os princípios constitucionais que é consagrado em 88 pela Constituição de 88 do Brasil, diz que terra indígena só pode ser destinada para os usos, para os costumes e para as tradições. Não pode ser destinada para veneno, não pode ser destinada para manufatura, não pode ser destinada para garimpo, não pode ser destinada para soja. Nem para especulação imobiliária. E nem para especulação imobiliária. O direito indígena que a Constituição consagrou foi isso está mantido. Agora, o que acabou foi a questão da exploração, agora pode explorar, pode botar, já não tínhamos mais o manejo da terra indígena, porque cheio de regras, não tem a liberdade de uma produção agrícola acompanhada, assistida. O governo sequer fornece uma enxada, uma coisa, um machado, ou seja, não tem auxílio, nem tem acesso, os indígenas da terra indígena não têm acesso a esses créditos agrícolas para ter uma agrícola orgânica, um selo indígena, um selo internacional, objetivando a vida. Nós não temos isso, nós produzimos para nós mesmos, mas nós não temos incentivo. Tem incentivo com veneno para a monocultura indígena, agora que esse governo genocida fez essa questão inventou esse negócio do veneno da terra, e agora esse governo piorou mais ainda. Esse governo está nesse ano com essa é isso. E o governo, se quiser, é só regularizar. Aqui, por exemplo, nessa questão aqui do Noroeste, como existe uma destinação para uma terra da União, uma terra pública, uma destinação para os usos, para os costumes e para as tradições indígenas, um manejo tradicional, como determina a própria legislação ambiental, que o manejo tem que ser tradicional, de preservação do cerrado, e aqui passa o Córrego do Bananal, como eu falei, é somente qualquer servidor público pode regularizar isso aqui através de uma cessão de uso, de uma concessão para os indígenas, para que dê essa destinação, com essa finalidade, com essa destinação, para essa destinação. Mas não quer fazer. E não fez, e não vai fazer, e vai ficar enrolando, porque eles são as próprias empreiteiras. Essa galera do governo que está na esquerda são as próprias empreiteiras, são os próprios interesses anti-indígenas, são anti-indígenas. Não é porque a esquerda, não é a direita, é o Estado é anti-indígena. E todo mundo que está lá servindo ao Estado é anti-indígena. O político é anti-indígena, o partido político é anti-indígena, o capital é anti-indígena, o Estado, principalmente o Estado e o capital é que são anti-indígenas. É contra essa galera que a gente está lutando, são os anti-indígenas. É isso, gente, é isso que eu queria fechar aí, é o que eu estou vendo. Infelizmente, a gente está assistindo aqui em Lopa e vocês aí estão dando apoio para dar visibilidade a essa luta, a essa resistência, uma verdadeira resistência indígena. Nós estamos vivendo aqui. É isso. Quer fazer alguma pergunta, Alberto? Não, na verdade eu só ia fazer algumas colocações acerca do que ele acabou de dizer, por exemplo, porque eu ia perguntar 2 coisas, né? Já que a gente vai
a gente vai estar fazendo essa divulgação, porque eu acho que é muito importante a gente estar sempre visibilizando esses casos, né? Que é a questão de que por muitas vezes se confunde a questão da troca de governo com uma suposta mudança de postura política referente às pautas indígenas. Acho que é importante ressaltar essa questão, né, que ele mencionou, que a forma Estado, a forma capital, a forma civilizatória pela qual é engendrada na nossa sociedade é diametralmente antagônica, né, a outras formas de vida. Dito isso, né, as perspectivas indígenas vivenciadas, inclusive demandadas, na verdade, né, pela perspectiva do acampamento de Tecorral, acerca do que o nosso parente está falando aqui, né? E aí eu gostaria que, se possível for, né, antes de encerrar a fala, sei que o Ludwig vai fazer alguns comentários, né, que o parente falasse um pouco, né, sobre possíveis diferenças, se é que há diferença de postura política referente a essa mudança de governo do governo anterior, né, para esse governo atual, que continua reverberando um sistema de opressão, de violação dos direitos indígenas e etc. Mas se existe uma mudança de uma espécie de um disfarce político acerca da postura referente a determinadas pautas indígenas. E dito isso, eu gostaria de entender um pouco mais como é que por exemplo, que demandas específicas nesse momento se tornam mais urgentes no sentido jurídico ou no sentido da assistência mais geral, e aí no sentido de fazer um apelo e publicizar esse apelo nas redes sociais para saber de que forma toda e qualquer pessoa que tenha acesso a determinados mecanismos mais efetivos para ajudar ou simplesmente queira se solidarizar com a causa pode tentar ajudar de alguma forma, né? E conectando essas questões políticas com as questões mais urgentes, né, de solidariedade referente a essas pautas suscitadas aqui, né, e como esse acampamento estando tão próximo por exemplo, a sede do governo, como é que você percebe, se é que isso já chegou a essas grandes lideranças, essas lideranças têm ciência do que está ocorrendo, você já falou um pouco que muitas delas têm, mas estão alinhadas a determinados interesses, voltadas para as empreiteiras e para essas instituições privadas e etc. Mas se pudesse falar um pouco mais sobre isso, né? Já chegou a levar isso a pessoas que tenham essa espécie de ligação com o governo, se chegou a levar, qual foi o tipo de resposta, qual é o tipo de questão mais efetiva de resposta que foi suscitada nessa relação, o que está implicando mais especificamente agora, mais urgentemente, né, para que a gente possa se solidarizar e tornar efetiva, digamos assim, uma ajuda mais concreta, no caso aí do acampamento, né? Então, são mais essas questões, as questões mais urgentes em termos jurídicos ou em termos gerais, né? E como é que você percebe essa suposta transição do governo que continua mantendo a exclusão das pautas indígenas no contexto suscitado e solicitado, referente a todo o contexto histórico que você mencionou aqui agora há pouco. O que eu percebo hoje, Alberto e Ludwig, que os companheiros que estão tendo acesso a essa forma de comunicação entre vocês, né? O que eu percebo hoje eu me reporto a 1830, no processo do ministro de Portugal, Pombal, Marquês de Pombal. O processo pombalino. O processo pombalino de 1840, 1830, 1840, que foi um processo de identitatório, de extermínio identitatório indígena aqui no Brasil, especificamente de domínio, de colonização portuguesa. Então, o Pombalino, o ministro Pombalino proibiu a língua oficial, acabou com a língua geral do Brasil, que era a língua tupi-guarani. Então, um processo de extermínio. Então, nós vivemos hoje o acirramento do processo de extermínio que começou na direita. A direita foi com um processo de extermínio
comedido, vamos dizer assim. A direita do genocida foi para o processo de genocida indígena de forma comedida, não ousou tanto como nesse governo. O genocídio hoje é pior do que o genocídio do ano passado. Porque a escola indígena foi extinta de 1ª a 4ª série. Não existe essa escola indígena de 1ª a 4ª série na língua. O genocida de hoje é pior do que o genocida anterior, indígena. Por conta disso. Porque nós estamos diante de um crime contra criança e adolescente. A escola, você fechar a escola é crime. Está na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Negar escola à criança é crime. Eu pensei que esse governo, no primeiro ano, em janeiro, lá quando eles estavam fazendo ainda, em dezembro do ano passado, fazendo ainda aquele negócio de transição de governo, eu pensei que eles fossem tomar conta disso, cessar o crime contra a criança e o adolescente. A ausência de escola indígena de 1ª a 4ª série na língua materna. Mas não, fecharam as escolas. A saúde foi fechada, acabou a saúde indígena. Acabou a saúde indígena. A saúde indígena não é um privilégio, como eles pensam, que é um privilégio. Esse pessoal da esquerda é genocida da esquerda. Genocida indígena da esquerda. Genocida da esquerda, que está aqui em São Janeiro e está terminando o 1º ano desse 3º mandato do L. Então, não acabou com a saúde indígena. Então, como a saúde e a educação são os pilares primeiros do IDH de um povo, nós caímos 50% do IDH. O IDH indígena do Brasil caiu 50% por conta do fechamento da saúde, da falta de assistente, e por conta do fechamento da escola de 1ª a 4ª série na língua. Não existe cargo de professor de língua indígena, não existe o reconhecimento da escola, não existe nenhum profissional de educação indígena regularizado. São precarizados, são escravizados, são terceirizados, quarteirizados. Assim como o pessoal da saúde. Então, aumentou a mortalidade por conta do conflito no campo. Esse ano já bateu todos os recordes dos últimos governos, dos últimos 20 governos, esse ano, por conta do assassinato de lideranças indígenas. Nós tivemos um aumento de mortalidade infantil, nós tivemos aumento absurdo de mortalidade por conta do veneno do agronegócio, nós tivemos desnutrição, o aumento de nutrição. Então, dos genocidas, esse está sendo um pouquinho pior. Essa é a avaliação que eu faço hoje, terminando o 1º ano desse mandato da esquerda. Ou seja, o genocídio é o Estado, mas tem alguém que piora. Esse é pior. Além do marco temporal que passou aí nesse governo, de boa, foi de boa. A OPEP passou de boa. O maior ataque à Amazônia está vindo agora, nesse 1º ano. Mas tá tudo bem. Essa é a avaliação que eu faço. Essa é a conjuntura do governo da esquerda hoje, a diferença entre o genocida da direita e o genocida da esquerda, nenhuma. Esse é pior, um pouquinho pior, porque esse está sendo mais ousado. O governo da esquerda está sendo mais ousado em atacar, em exterminar. Isso é um extermínio. E pior extermínio do que esse é impossível. Pior extermínio do que esse é impossível. O prejuízo linguístico, cultural, material, é um dos maiores, dos piores. Desculpa, mas desabafar também foi desabafando, não entender. À vontade. Eu queria só acrescentar um pouco do que ele já falou agora aí. Queria só acrescentar, inclusive para deixar bem claro para muitas pessoas, que elas pensam que essas problemáticas estão acontecendo só aqui no Brasil, em relação à questão dos povos indígenas, que estão intimamente ligados à questão da terra, dos territórios, meio ambiente, ecossistemas, crise climática, ambiental, etc. Então, é todo um pacote de som. A América do Sul hoje é o foco das atenções dos grandes extrativistas que nós sempre tivemos historicamente, desde que Cristóvão Colombo chegou aqui, desde que Cabral chegou cá, né? Ou seja, não tem muita diferença, é parte do mesmo processo. Os povos indígenas
transformam-se em os maiores inimigos do capital, sabendo que tal terra, que tal terra é fértil, e tal as profundezas desse espaço tem água, tem condições de extrativismo energético, e naquele território tem minérios, tem petróleo, tem lítio, está acontecendo de modo geral. E tanto que nem a Bolívia hoje se livra disso. Vocês estavam fazendo um comentário ontem, na Bolívia, mesmo sendo um Estado plurinacional, os problemas com mineração, monocultura, incêndios nas coisas, então parecido com o que estava acontecendo aqui, na Colômbia, na Venezuela, ainda mais agora com o conflito pós-Guiana, que tem um conflito de petróleo. E ali tem povos indígenas. Então, todos os problemas, a especulação imobiliária que não está acontecendo aqui, há poucos dias, eu vinha mais de uma semana de Salvador. Em Salvador está acontecendo a mesma coisa. Estão sendo, quem são as populações mais vulnerabilizadas e fragilizadas diante do avanço da especulação imobiliária? São os quilombolas, são os povos indígenas, são as pequenas aldeias de pescadores. Então, está havendo essa guerra generalizada que, independente de quem esteja no governo, essa agenda, como eles costumam chamar, é para ser cumprida, à risca, e sem se importar se tem um Gabriel Boric no Chile, um Pedro na Colômbia, um Lula aqui no Brasil, é a mesma coisa. Então, isso que nós estamos vivendo, que o canal está vivenciando, está experienciando, está no campo empírico da situação, revela emblematicamente essa problemática no Brasil e, no sentido geral, em toda a América do Sul. Então, o foco das atenções do mundo, inclusive e aqui eu vou desabafar sobre essa COP28. Se todas as COP anteriores já eram assim, duvidosas ou meia dúbias, ou assim, ficou mais escancarada que a COP28 é só um circo e um fiasco. Porque no dia seguinte que acabou a COP, você mesmo, Alberto, já deve ter seguido as notícias, fizeram um leilão do petróleo. E o que foi leiloado? O petróleo em si? Não, o território não tem. O petróleo está. Se tem petróleo aqui, é isso que vai ser leiloado. Então, no sentido geral, assim, abrangente, ou contingencial, o que está acontecendo aqui é emblemático, além de ser simbólico, ele é material, revela exatamente essas intencionalidades na qual o governo que se vê vai ter de seguir à risca essa agenda aqui, o grande capital humano. Eu agradeço aqui o canal GAP Filosófico, os seguidores, os inscritos, o canal também Leitor Subversivo, também que nos dá um espaço para nós povos indígenas. Agradeço também as pessoas, inclusive aqui com uma das inquietações que mostrou Alberto sobre como as pessoas, o povo em geral, pode colaborar. Eu acho que uma solidariedade, sim, né, cabe, né, solidarizar com a luta, principalmente dos parentes aqui da TI Bananal, mas o que tem que ser mais urgente é a população começar a abrir os olhos e se manifestar publicamente contra esse tipo de imperícias, né, que é cometido diretamente pelo Estado, que o Estado continua sendo uma coisa que eu sempre digo, até porque nós já temos essa leitura filosófica, histórica filosófica, de que o Estado em si, a semântica que reúne o conceito de Estado, o bojo semântico dele, já nos remete, inclusive, nas Américas, às antigas capitanias hereditárias. Quer dizer, pela continuidade das capitanias hereditárias, melhor camuflado, mais perfumado, prospectivizado, etc. e tal. Mas é o Estado. O Estado é isso que ele vai continuar sendo, estiver à frente do poder, no átrio do poder. Obrigado.
mais algumas considerações, Alberto? Eu só ia ressaltar isso para ele falar mais especificamente sobre como a gente pode se solidarizar diretamente, seja por algum tipo de contribuição, por algum tipo de auxílio mais específico juridicamente, auxílio político, alguma modulação de mobilização de alguém que possa fazer isso de uma maneira mais robusta. As formas que podem entrar em contato com ele, ou com o pessoal do acampamento, ou com os possíveis responsáveis políticos que estão ligados a essa luta no geral, só para destacar isso. Aí eu passo a palavra. O apoio, Alberto e Ludwig, eu acho que é presencial, né? Em primeiro lugar, a galera vir aqui conhecer. E amanhã, no domingo, provavelmente, o pessoal da arte vai fazer uma colônia, uma decolônia, né? Uma decolônia de férias aqui na área onde está sendo derrubada, né, pelas empreiteiras. Então, está sendo previsto isso. Então, as pessoas passarem aqui, dar apoio, agora a presença presencial é muito importante, né? Se puder contribuir com um quilo de alimento, traga para o acampamento também, cesta básica, tal, um quilo de alimento. Trazer água também, uma água potável. Bom. E também, se quiser o Pix, tem o Pix que está sendo divulgado aí, que está em meu nome também. Então, o Instagram também. O Instagram tem, a comunicação tem o número do Pix, a chave do Pix, que é o meu CPF, 595-902-037-87. Esse é o Pix aí para a galera que quiser contribuir. Nós estamos aqui no aguardo, tal, e eu estou na infraestrutura, né? Como vocês estão vendo, eu estou na infraestrutura do jurídico, eu sou advogado aqui do Guajajara, né? Aqui tem mais 2 etnias, mas eu sou só do Pix do Guajajara. Então, da Aldeia Tecorral. Aldeia Tecorral especificamente. Tem um pessoal aí que está até se aproveitando da luta, mas toda a luta tem, né? Pessoal que quer, a gente tenta, enfim, pedir para não, porque pode ter problema lá na frente, pode ter problema, mas enfim, eu sou responsável pela infraestrutura do acampamento, estou responsável para manter aqui o mínimo, não deixar faltar uma água, não deixar faltar um alimento básico e tal. Então, isso aí, quem puder ajudar, essa é a chave do Pix aí, tá? Muito obrigado, muito agradecido por esse espaço aí, Alberto e Ludwig. Muito obrigado também, Alberto. E vamos a seguir. O canal Abiaiala vai continuar mais dando seguimento ao acampamento e o processo também jurídico, ver se até a semana que vem nós temos alguma resposta, pelo menos que dê um respiro, né, para os parentes aqui. E também para todo o âmbito que se estão defendendo o cerrado, né? Tem muitas espécies de aves, de animais, de plantas, de coisas que tem que continuar sendo preservado para que as próximas gerações tenham minimamente uma qualidade. Isso aí, muito obrigado. Ok, então, a gente encerra por aqui. Qualquer coisa é só acionar o nosso contato aqui, que a gente, quando tiver a oportunidade de visibilizar essas questões, a gente vai estar sempre a postos. Muito obrigado, parente. Muito obrigado, Ludwig. Abraço. Valeu, obrigado. Bom dia aí para todos.